Muito bom dia, prezados companheiros. Muito bom dia, prezadas companheiras. Vamos entrar ao vivo aqui na Rádio Difusora de Bagé. Bagé é a cidade do interior do Rio Grande do Sul que nós temos o maior número de pessoas infectadas até o momento. Um abraço, Adriano Santana de Parnaíba, São Paulo. Me digam aí, por favor, como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do som. Me digam também a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão. Coloque a hashtag Bom Dia, Claudete Druzian. Logo depois nós vamos falar na rádio de São Luís Gonzaga. Coloque para mim a hashtag Bom Dia. Me digam a cidade da onde vocês acompanham a transmissão. Como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. Renivaldo está lá no Amapá. Alô, bom dia. Bom dia, deputado Paulo Pimenta? Bom dia, deputado. Sim. Alô? Sim, sou eu. Bom dia, deputado, tudo bem? O senhor poderia nos ligar daqui a pouquinho? É que a gente tem agora um intervalo e entra com as ocorrências policiais, então mais uns 5 ou 10 minutinhos a gente já consegue conversar. Eu ligo em 5 minutos, certo? 5, 6 minutos. Isso, assim que terminar aquela parte das ocorrências policiais que vai entrar agora, depois do intervalo, a gente já consegue conversar, acredito que ali por 8h05, 8h10. Tá legal. 8h05, 8h10 eu tô ligando, bem? tá bom? Tá bem. Bom dia. É Juliana, tá? Ok, um abraço. Tá, obrigada. Até mais. Bom dia, pessoal. Eu já vi que a Teia está aqui conosco, a Teia que é lá de Bagé, a Teia foi secretária da Saúde. Trabalhando desde muito cedo, né, gente? Marcito Teixeira, quero saber as ações que vocês estão fazendo para conter o presidente. Várias iniciativas, Marcito, várias iniciativas. Mandetta vendeu a alma, tudo pelo cargo. Tenho a mesma opinião, José Cordeiro. Luciane Cassol, Porto Alegre. 9 infectados e racionamento de água de 12 horas. Muito importante essa informação, Teia. Elifa Simas. Falei ontem na rádio RCC de Livramento. Olha só, gente, eu tô dando muita entrevista em rádio e eu tô à disposição, Terezinha Felisberto, eu tô à disposição de vocês. Eu vi o relato do cônsul no Rio de Janeiro, eu assisti o relato do cônsul, é inacreditável, é muito forte. O cônsul do Suriname no Brasil foi internado num hospital na Barra, no Rio de Janeiro, e acabou falecendo. E o cônsul, ele gravou um áudio, lá onde ele estava internado. É um relato dramático, né? Quem tiver a oportunidade depois, pesquisa na internet, o Zé de Abreu colocou o áudio. Realmente é um relato inacreditável, né? Inacreditável. Ele foi internado no sábado e foi colocado numa unidade de isolamento, na CTI, e os médicos, os enfermeiros e os auxiliares de enfermagem que estavam trabalhando não tinham equipamentos de proteção individual. Não tinham roupa, não tinham máscaras adequadas, não tinham luvas. E por conta disso as pessoas não chegavam perto dos pacientes. E ele é um empresário do Rio de Janeiro, acabou falecendo na quarta-feira. E ele ficou 48 horas numa maca aonde não foi feito nenhuma vez a higiene nele. Flavinha. E 48 horas não deram para ele nem um copo d'água. E as pessoas não chegavam perto dele porque não tinham equipamentos
de proteção individual e acabaram... O relato dele é uma coisa dramática. Ele gravou da UTI e mandou para a esposa dele. Ele foi internado no sábado, ele acabou indo a óbito na quarta-feira. Né? Impressionante, né? O Josué está na Áustria, 7.000 pessoas com os vírus na Áustria já, né? Bolsonaro está ameaçando os governantes. Eu vou falar agora aqui na rádio, uma rádio importante. Eu vou falar na rádio de Bagé. Bagé é uma das cidades mais importantes do interior do Rio Grande do Sul. E está com 9 pessoas infectadas. Depois de Porto Alegre, é a cidade do estado que tem o maior número de pessoas infectadas. E temos dois problemas gravíssimos. O primeiro, a cidade está com racionamento de água há 21 dias. E segundo, as pessoas infectadas, na sua grande maioria, são pessoas que trabalham no hospital da cidade. Né? Eu peço que vocês acompanhem a entrevista que eu vou dar agora. Uma cidade que eu tenho uma votação muito expressiva. Paulinho Ritter, cidade do nosso deputado Luiz Fernando Mainardi. Né? A Ellen está na Itália. Bom dia, Ellen. O pessoal da Itália tem muito o que nos informar, tem muito o que nos dizer sobre o que está acontecendo na Itália, né? Vamos lá, então, vou ligar de novo aqui, vou ligar para a Rádio Difusora de Bagé. E agradeço aqui a grande audiência de todo mundo que está ligado comigo aqui desde cedo, no canal da Resistência. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Meu amigo Jefferson Leite, nós vamos falar sobre as carreatas agora. Bom dia, Sheila, lá de Manaus. Bom dia, Isaura, de Londrina. Portugal já passou de 5.000 infectados, Soraya. Balneário Camboriú, Jabuticabal. Me diga uma cidade, gente. Me diga uma cidade da onde vocês acompanham as transmissões, né? E a gente vai falar aqui, tá? Vamos lá, então. Vou ligar de novo. Alô, bom dia. É o deputado Paulo Pimenta, por gentileza. Oi, deputado. Agora sim, já está terminando o intervalo, a gente já vai entrar daqui a pouquinho no ar. Quem é que vai estar no ar, Juliana? É tu? Oi? Quem é que vai me entrevistar? Sou eu, Ah, é tu Juliana, mesmo. Ah, do Jornal da Manhã. Tá legal, Juliana. Obrigado, viu? Capaz, eu que agradeço. Um minutinho. Só aguardar na linha. 16,97. E atenção para a segunda oferta. Óleo de soja leve, garrafa PET de 900 ml. 3,49. Limite 6 unidades. Paulinho Ritter, muito grave essas carreatas aí no Rio Grande do Sul. Bom dia, Sandro, Ronda Alta. Bom dia, Márcia. Me diga uma cidade, gente. Se alguém quiser marcar alguma entrevista de rádio, mande a mensagem ou entre em contato direto conosco. Márcia de Viamão. Paulo Tavares, certo? Eu estou à disposição para falar nas rádios aí de todo o Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul. A gente vai parando e tem um bom atendimento. A gente vai parando e logo vai abastecendo. Sérgio de Jesus, 15 de novembro, Rio Grande do Sul. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Quer abastecer, trocar óleo, comprar gás ou passar na conveniência? Vem do Baluarte. Muito bom. Ana Luísa, Cachoeirinha. Após o último gol de indicadores do mês de fevereiro, que medem os custos de produção e um dos preços recebidos pelos produtores rurais. Bom dia, Alessandro Rodrigues, Ilha Solteira, São Paulo. Com a alta da taxa de câmbio. Alessandra de Caxias, Maranhão. Tivesse um acréscimo de 0,3%. Já o
Nair Rosa, Cachoeira do Sul. Recebidos pelos agricultores registrou uma variação de 0,96%. A economista Nelly Guimarães, da assessoria econômica do Sistema. Bom dia, Vitoriana, Sapucaia do Sul. Os indicadores de inflação do mês de Bom dia, fevereiro Sônia, Vera Cruz. Bom dia, Rose Santos, Muritiba. Senador Pompeu Ricardo, Ceará. Bom dia, Marisa, de Bauru. É a procura dos investidores mundiais por investimentos mais seguros, o que acaba gerando uma saída de capital do Brasil e resultou nessa taxa de câmbio que já ultrapassa R$ 5 o dólar. Apesar da desvalorização das commodities agrícolas no mercado mundial, os preços aqui no Rio Grande do Sul seguem se valorizando. O índice de inflação dos preços recebidos, o IPR, registrou uma alta de quase 1% no mês de fevereiro em relação a janeiro. Isso porque a taxa de câmbio... Luísa, de Stuttgart, Alemanha. Vera Rebelo, Rio de Janeiro. No acumulado nos últimos 12 meses, o IPR já acumula alta de quase 17%, a maior desvalorização desde 2000. Em relação aos custos de produção, apesar do mês de fevereiro historicamente ser o mês marcado pela desvalorização dos custos, o nosso índice de inflação do custo do produtor, o ICP, permaneceu estável, com leve valorização de 0,03%. Isso porque a desvalorização cambial contrabalanceou com o efeito sazonal. José Gonçalves, Londrina, Paraná. Caruaru, Antônio Vilarim. Soraya Cunha, Portugal. Portugal está ficando numa situação dramática. Fátima Lourenço, França, dando relato sobre uma prima que mora na França. Estamos tomando essas providências, Alessandro. É muito provável que a gente vislumbre um encarecimento dos custos de produção. Como o mercado está reagindo ao efeito... Bom dia, Dalva, Lajeado. Nesse momento, fazer qualquer projeção da taxa de câmbio e da dinâmica internacional da demanda por agricultura. Ouvimos a economista Daniela Guimarães, da assessoria econômica do Sistema Farsul, para a Rádio Agerte, Eduardo Lianes. A sua participação no Jornal da Manhã é pelo WhatsApp. Bom dia, Lourdes. Escreva sua mensagem Sobradinho, pelo Distrito Federal. 999 Neiva Munari, lá do Alegrete. 58. Jornal da Manhã Difusora. Sempre em destaque os fatos do dia a dia. Mário Luiz, Sapucaia. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, agora 8h13. Recebemos uma mensagem aqui pelo WhatsApp, pelo 999-018-258. Bom dia. Bom dia, Juliana. Aqui é o Benhur, Dornelli, de Cruz Alta. Estão na escuta deste ótimo programa. Um abraço, pessoal, e um bom trabalho. Muito obrigada por Benhur, que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã Difusora. Um abração para todos os ouvintes. Comigo agora por telefone, aqui no Jornal da Manhã Difusora, deputado estadual, presidente do PT, também em nível estadual, Paulo Pimenta. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, Juliana. Bom dia, prezados amigos e amigas da Rádio Difusora, não só de Bagé, mas de toda a região da Campanha que estão ligados conosco. É um prazer muito grande poder conversar contigo mais uma vez, Juliana. Sim, nós agradecemos a sua participação. Deputado, enfim, estamos enfrentando nessa pandemia. Aqui em Bagé estamos ainda como a segunda cidade, né, com maior número de casos, agora com 9 casos confirmados, continua também o número de suspeitos em torno dos 41 com casos de suspeita, né, enfim, tem um comitê de enfrentamento na cidade, muitas ações e medidas estão sendo realizadas. E a gente gostaria de saber, né, por parte dos deputados, o que tem sido realizado, o que se pode fazer, né, quais as soluções neste momento tão delicado, né, para toda a sociedade, né, para o mundo inteiro, enfim. Muito bem, Juliana. Em primeiro lugar, eu tenho me dedicado praticamente 18 horas por dia, né, para poder trabalhar na liberação de recursos, no apoio aos nossos municípios, na aprovação dos projetos e também estudando essa matéria, acompanhando tudo que está acontecendo no Brasil, na Itália, na Espanha, em cada estado, né? E naturalmente com um olhar muito especial para o Rio Grande do Sul, né? Não só por ser presidente do partido,
mas como deputado federal, e Bagé em particular, é uma cidade que eu tenho um vínculo, você sabe, muito grande, né? Ontem mesmo, todos os dias eu tenho falado com o deputado Mainardi. Ontem eu conversei com o vereador Lelinho, com a Teia, que foi secretária da Saúde, o Paulo Pareira, né, o da Júlia. Eu estou bem por dentro, estou acompanhando muito de perto a situação de Bagé, viu, Juliana? E ver que bom, né, Juliana, que nos últimos, de 2018 até agora, eu já tenho 3 milhões de reais de emendas minhas para a Santa Casa, né? Parece que foi um aviso, né, que a gente priorizou, né, esse recurso e podemos ajudar a Santa Casa nesse momento de tanta dificuldade, né? Agora, eu estou extremamente preocupado, Juliana. A evolução da doença está acontecendo de uma maneira espantosa no mundo, né? Veja que os primeiros 100 mil casos no mundo, Juliana, demorou 67 dias. Para chegar a 200 mil casos, foram necessários mais 11 dias. Para chegar a 300 mil casos, foram necessários 4 dias. Para chegar a 400 mil casos, foram 48 horas. Para chegar a 500 mil casos, foram 24 horas. Foi um dia. Aquilo que lá no início levou 67 dias, Juliana, depois levou um dia no final. E hoje nós vamos chegar a 600 mil casos no mundo. E lamentavelmente, Juliana... Oi? A expansão é muito rápida e chega a muitas pessoas em períodos de tempo muito rápido. Tu vê aqui no Brasil, Juliana, no dia 7 de março, nós tínhamos 5 casos. No dia 16 de março, nós tínhamos 52 casos. No dia 25 de março, nós tínhamos 1.021 casos. Dia 25 foi quarta-feira. Ontem nós chegamos a 3.417 casos. 3.417 casos, né? E o Rio Grande do Sul? Na semana passada, na quarta-feira, eram 9 casos em todo o estado. Hoje nós temos 9 casos só em Bagé, que é a cidade do estado, né, depois de Porto Alegre, com o maior número de pessoas infectadas, o que é muito preocupante, na medida em que Bagé também sofre por uma outra situação que é, né, o racionamento de água, né? Nós estamos aí com boa parte da cidade sem água, já há 21 dias, com 12 horas de água, 12 horas sem água. Evidentemente que isso agrava muito a situação, o racionamento, né? O racionamento de água. Agora, o que o mundo todo nos ensinando, Juliana? Não há, nesse momento, nós temos 1/3 da população mundial, em algum tipo de confinamento, algum tipo de isolamento social. Não há, né, um outro mecanismo que tenha sido até agora eficiente, que não seja de reduzir o número de pessoas em circulação, né? Quem acha que nós estamos diante de uma gripezinha ou de um resfriadinho, quem acha que nós podemos contrariar tudo aquilo que está acontecendo no mundo, todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, lamentavelmente, irá contribuir de maneira criminosa para que o Brasil viva, ainda durante o mês de abril, uma verdadeira tragédia, né? Eu quero dizer que todos os meus estudos, todos os meus trabalhos, tudo aquilo que eu estou acompanhando, me levam a crer que nos próximos 15 dias nós teremos um momento mais delicado da doença no Brasil e particularmente para nós do Rio Grande do Sul, Juliana. O momento delicado da doença se expande muito rápido, né? Em relação a isso, existem alguns movimentos, logo após o pronunciamento do presidente Bolsonaro, existem alguns movimentos
em todas as cidades, enfim, em todo o Brasil, mas aqui em Bagé também, né, é um reflexo de pessoas pedindo o retorno, né, da abertura do comércio, assim, do movimento. Inclusive tem pessoas se organizando para isso. O que o senhor pensa sobre essa questão, como analisa também essa situação, né, de pessoas contrárias aos decretos, enfim, que estão querendo sair do isolamento e distanciamento social? Olha só, Juliana, você sabe, né, que nós, e eu conversei muito ontem com o deputado Mainardi, conversei com o vereador Lelinho, você sabe que nós temos, né, uma posição política diametralmente oposta à administração municipal de Bagé, né? Isso é público. No entanto, aqui eu quero publicamente dizer que, na minha opinião, né, as medidas que têm sido adotadas pela Prefeitura Municipal de Bagé, elas estão corretas, né? Elas estão corretas, né? Veja bem, no dia 26 de fevereiro, Juliana, quando a Itália, veja que 26 de fevereiro foi logo depois do Carnaval, né? A Itália chegou a ter uma grande polêmica se fariam ou não o Carnaval de Veneza esse ano. Acabaram suspendendo uma parte das atividades, certo? E quando surgiram, então, as primeiras orientações da Organização Mundial da Saúde, apontando que a Itália poderia ter, né, um surto enorme da doença, e que as primeiras medidas de restrição da mobilidade social foram determinadas, o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, lançou uma campanha chamada Milão não para. Milão não pode parar. E esta campanha tinha vídeo, teve carreatas, absolutamente igual à campanha lançada pelo Bolsonaro esta semana, né? Uma campanha paga com dinheiro público, incentivando as pessoas a não cumprirem as orientações da Organização Mundial da Saúde. Esse filme que nós estamos assistindo no Brasil é absolutamente o mesmo filme que a Itália assistiu. Ontem, o prefeito de Milão, a pessoa que coordenou a mobilização, chamada Milão Não Para, num depoimento dramático na televisão, dramático, pediu desculpas à população, porque eles chegaram ontem a 5.000 mortos em Milão. 5.000 mortos. E não sabem aonde vai parar. Nós tivemos ontem, Juliana, nós tivemos 924 mortos ontem na Itália. 924 mortos na Itália. E no Brasil temos 92 mortes registradas e 3.400 casos confirmados. Esse é um número, então, Juliana, sabe o que é assustador, Juliana? Nós estamos no 31º dia da doença no Brasil, certo? 3.417 pessoas ontem no relatório do Ministério da Saúde, certo? Na Itália, Juliana, no 34º dia da doença, tinham 3.089 pessoas infectadas. Ou seja, na Itália, com 34 dias da doença, eles tinham 3.089 pessoas infectadas. Nós, com 31 dias, temos 3.417. Com 44 dias, portanto, se nós projetarmos 10 dias para frente, Juliana, a Itália tinha 21.157 pessoas infectadas. No 57º dia da doença, a Itália chegou ontem a 86.498 pessoas infectadas. Do 34º dia da doença para o 57º dia da doença, o número de infectados pulou de 3.089 para 86.498 pessoas, Juliana. A doença, ela está dobrando o número de pessoas infectadas no Brasil a cada 54 horas. Portanto, Juliana, nós vamos chegar amanhã, no domingo, com mais de 5.000 pessoas infectadas. Lá por terça ou quarta-feira serão 10.000.
nós teremos 20 mil e até o próximo domingo, não amanhã ou no outro, nós teremos cerca de 50 mil pessoas infectadas no Brasil. E no outro domingo, que do meu ponto de vista vai ser o pico da doença, de 50 mil vai a 100 mil, de 100 mil vai a 200 mil, e eu calculo que nós teremos de 300 a 400 mil pessoas infectadas no outro domingo, né, em meados do mês de abril. 85% das pessoas vão ter a doença e sequer vão ficar sabendo que contraíram o vírus. Mas 15% das pessoas, em torno de 15% das pessoas, precisam de algum tipo de internação hospitalar. E de 3 a 5% das pessoas precisam de leito de UTI com respiradores, né? Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte: semana passada nós tínhamos 9 casos confirmados no Rio Grande do Sul. Hoje são 200. Multiplicou por 20. Por 20. Né? Se nós tivermos esse crescimento geométrico no Rio Grande do Sul, que acompanha o que está acontecendo no Brasil e no mundo, nós teremos até o final de semana que vem, Juliana, uma situação já totalmente caótica no estado do Rio Grande do Sul, com 2 agravantes. Nós somos a população do estado com uma faixa etária mais alta, nós temos o maior número de idosos do país, a nossa faixa etária ela é mais parecida com a da Europa, e nós temos o inverno, que normalmente faz com que cerca de 98% dos leitos do SUS, durante o inverno, sejam ocupados por idosos e por crianças com doenças respiratórias. E esse vírus ele se multiplica com muito mais rapidez no frio. E, portanto, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná terão, né, um risco ainda muito maior, muito maior. Eu fico absolutamente indignado quando eu vejo uma autoridade pública, quando eu vejo alguém tratar essa epidemia mundial da maneira como o governo federal, como o presidente da República, de maneira criminosa, Juliano. E as pessoas repetem essa bobagem, que é uma gripezinha, que é um resfriado, que brasileiro cai no esgoto e sai caminhando do outro lado, conosco não acontece nada. Meus amigos, ouçam o que a gente está dizendo. Infelizmente, essa doença vai bater na porta das nossas casas. Todos nós em 15 dias vamos conhecer alguém que já vai estar infectada no Brasil. Todos nós vamos saber de alguém que a gente conhece. E aí, meus amigos, aí o desespero por vaga, e eu fico indignado, Juliana. Por que não compraram esses respiradores em janeiro? Por que não compraram equipamento de proteção individual em janeiro e fevereiro? Por que não compraram todo o equipamento necessário? Parece que a doença foi descoberta agora. É uma absoluta irresponsabilidade desses gestores do governo federal. E o governo do estado também foi muito tímido, na minha opinião, mas eu não quero criticar o governo do estado, porque nós precisamos, nesse momento, estar todo mundo junto. Agora, o que não dá é para a Organização Mundial da Saúde dar uma orientação, os governadores darem uma orientação, o ministro da Saúde dar uma orientação, e o presidente da República vai lá e manda as pessoas fazer tudo ao contrário, bota uma campanha na televisão. As pessoas que saíram para a rua nessas carreatas, daqui a 15 dias, terão vergonha do que fizeram, Juliana. Terão vergonha do que fizeram. Porque sem saber o que estão fazendo, elas estão ajudando a disseminar esse vírus da morte, que assusta a humanidade. Nós chegamos a 600 mil pessoas no mundo infectadas nas últimas horas. Nós podemos chegar a milhares de mortes. E Bagé, gente, na fronteira, no frio, passando pelo que está passando, ninguém quer nada fechado. Ou vocês acham que alguém, não, eu quero fechar, ninguém quer fechar nada, infelizmente. É uma epidemia de uma peste, de um vírus que nós não conhecemos. E ninguém sabe como conter essa doença se não for pelo isolamento social. Ou todos os cientistas do mundo estão errados?
Todos os pesquisadores do mundo estão errados. Só o Bolsonaro é a única pessoa do mundo que está certa. Todo mundo está errado no mundo. Todos os cientistas, todos os pesquisadores, todos os médicos. Só o Bolsonaro está certo. Só ele descobriu a fórmula. Ele pode levar o Brasil para uma tragédia sem precedentes. E estas pessoas que estão ajudando a multiplicar essa loucura são cúmplices desse momento. E nós temos que implorar para as pessoas que puderem ficar em casa, que não ouçam esse monte de bobagem que essas pessoas estão dizendo. Se preservem a vida das pessoas que vocês amam, que vocês queiram bem. Esse imbecil dizendo que criança e adolescente não tem risco, mas elas levam o vírus para dentro de casa. Ontem o Bolsonaro disse, vão morrer algumas pessoas, é da vida. Como assim é da vida, gente? E se for da tua família? E se for da tua casa, alguém que vai morrer? Tu vai achar que é uma coisa tão simples? Eu estou indignado e eu não posso aceitar calado essa desinformação que infelizmente as pessoas estão divulgando. Bagé não pode cair nessa ladainha mentirosa, porque nós poderemos ter uma tragédia em Bagé também nos próximos dias. E deputado, sobre a questão das ações por parte dos deputados da Assembleia Legislativa, nessa última semana, tiveram algumas ações também desenvolvidas, né? Enfim, para buscar essa solução em todos os municípios, né? Olha só, Juliana, independente de eu, graças a Deus, eu não sei, né? Graças a Deus, eu tenho 3 milhões de reais destinados e liberados para a Santa Casa nesse último período. Graças a Deus, né? Sem saber que nós estaríamos vivendo isso. Né? Quero agradecer aqui ao Lelinho, ao Paulo Pareira, à Teia, ao da Júlia, mas especialmente ao Mainardi, pelo dia que me levaram na Santa Casa. Conversei com o provedor, conversei com o diretor clínico, conversei com o Vargas na época, e a gente priorizou colocar esse monte de dinheiro para a Bagé. Graças a Deus, graças a Deus. Nós liberamos agora, essa semana, mais 100 milhões de reais da bancada gaúcha, Juliana, para compra de respiradores, para compra de equipamentos de proteção individual e para custeio dos hospitais. Eu conversei ontem várias vezes durante o dia com o Mainardi conversou com a Lia, e nós estamos trabalhando para que parte desses recursos seja destinado para a compra de respiradores para Bagé, Juliana, para nós podermos aumentar o número de leitos de isolamento, porque tem um outro problema grave. Um paciente com coronavírus, com suspeita de coronavírus, como é que ele vai ir para uma UTI cheia de gente? Ele não pode ir para uma UTI que está cheia de gente, porque ele vai contaminar todo mundo. Eu estava vendo uma reportagem, Juliana, ela é dramática. Se tu puderes ver depois, está no G1, na Globo. O cônsul do Suriname no Brasil morreu quarta-feira, no Rio de Janeiro. Empresário, bem-sucedido. Ele foi internado no sábado, num hospital do Rio de Janeiro, na Barra. Hospital particular. Ele foi internado no sábado, foi colocado numa ala de isolamento, numa UTI de isolamento. E do sábado até segunda-feira, nenhum servidor, nenhuma servidora do hospital entrou na ala. Ele ficou sem água, ele ficou sem higiene, ele e todas as pessoas que estavam lá, porque não tinha equipamento de proteção individual para que os médicos, enfermeiros, auxiliares da enfermagem pudessem fazer a higiene dele, pudessem levar um copo d'água para eles. E ele veio a óbito na quarta-feira. Ele gravou um áudio de dentro da UTI relatando o que estava acontecendo com ele e com os demais pacientes dentro do hospital privado no Rio de Janeiro. E as pessoas insistem em dizer que isso é uma gripezinha, que isso é um resfriadinho. Isso é uma irresponsabilidade histórica que está sendo cometida contra o povo brasileiro na contramão de tudo que o mundo está fazendo. Então, eu quero aqui reafirmar a vocês, pelo amor de Deus, né? Todos que puderem, fiquem em casa. Não ouça essa baboseira que essa gente está dizendo, porque uma coisa, gente, é tu pegar uma caminhonete, fechar todos os vidros, botar uma máscara e sair buzinando, dizendo, venham trabalhar que não tem perigo, né? E a hora que tu pega um ônibus superlotado? E a hora que tu sai de casa
né, num ônibus superlotado, o cara que está na região metropolitana que vai de metrô, o cara que fica na fila. Gente, todos os especialistas do mundo estão dizendo uma coisa. Será que só o Bolsonaro e essa gente que se fanatizou em torno dessa história, só essas pessoas sabem o que está certo e o mundo inteiro está errado? Não sigam, gente. Sigam a orientação da Organização Mundial da Saúde, sigam a orientação da Prefeitura, sigam aquilo que as pessoas racionais estão dizendo. Não vamos levar o nosso povo. É como se estivesse levando um monte de gado no frigorífico. Tá no brete. Sabe que vai morrer, mas continua no brete e não quer sair, né? É como se nós tivéssemos uma tropa de gado num brete indo para o frigorífico, sabe que vai morrer, mas não quer sair do brete, né? Para continuar batendo continência de maneira irracional. Só que, infelizmente, né? Cada uma dessas pessoas que se contamina, se contagia, quantas outras elas contagiam? O avião do presidente da República tinha 24 pessoas infectadas. E eles se negavam a dizer para as autoridades quem eram as pessoas que estavam no avião e quem eram as pessoas que estavam infectadas. Brasília hoje é a terceira cidade do Brasil com o número de pessoas infectadas. O avião do presidente da República foi o maior disseminador da doença. 24 pessoas infectadas num grupo e continuaram trabalhando, circulando, contaminando todo mundo como se nada tivesse acontecendo, Juliana. Deputado, outra questão agora em relação às soluções, né? É muito importante ressaltar para as pessoas que aqui em Bagé, enfim, no Rio Grande do Sul, né, os prefeitos, o governador, o prefeito, né, continua sim reafirmando que o pessoal deve continuar em isolamento. Tá certo ele. Deve continuar esse distanciamento social, né, para conter essa pandemia. Agora, trazendo as soluções também, ainda sobre esse tema, foi aprovado agora na quinta-feira, né, dia 26, o auxílio aos trabalhadores informais, né, aos autônomos, enfim, com o valor de R$600. Algumas famílias podem receber até R$1.200, né? O que o senhor poderia trazer para a gente que agora segue para o Senado votar, né? Juliana, olha só. O que o mundo está fazendo? Medidas sanitárias e medidas de apoio social. Nós não podemos simplesmente dizer para as pessoas que elas têm que cumprir a quarentena e não dar condições de dignidade para as pessoas sobreviverem. O maior medo das pessoas é exatamente esse, né? Dizer, Passar fome, o mundo inteiro, os Estados Unidos aprovou 2 trilhões, 17% do PIB. Aí tu vê na Europa, 5% do PIB, 8% do PIB. O governo federal está falando em gastar 2% do PIB. Isso é irrisório. Isso é irrisório. As medidas que nós aprovamos é só o início. É só o início. Por quê? Nós aprovamos uma medida para quem está no Bolsa Família, BPC, trabalhadores informais, né? Do CAD, do SUS. Isso aí pode chegar a cerca de 70 milhões de pessoas. Ontem, né, foram anunciadas as primeiras medidas para micro e pequenos empresários, para poder garantir o pagamento da folha por 60 dias. Né? Agora, uma série de outras medidas vão ser anunciadas nas próximas horas. Porque, por exemplo, motorista de Uber, nós temos 5 milhões no Brasil. Pessoas que trabalham na área da cultura, né? Fecharam os restaurantes, os bares, o entretenimento, tem músico, tem cantor, tem garçom, tem cozinheira, né? Como é que as pessoas sobrevivem? Os trabalhadores e trabalhadoras autônomos, né? Os médios empresários. Então, para cada um desses setores, o presidente Rodrigo Maia, ontem, ele foi muito correto, ele disse o seguinte: olha, 40 bilhões é importante, mas é insuficiente. E o Senado, nós precisamos até terça-feira da semana que vem estar com isso votado e o governo federal botando um decreto, porque as pessoas querem saber como é que elas fazem para acessar esse benefício. Né? E o trabalhador autônomo, como é que ele vai ficar 10 dias sem trabalhar e sem comer, sem receber nada? Muitas pessoas que trabalham de dia para comer de noite, o vendedor ambulante, né? Trabalhadora doméstica, diarista, pessoas que trabalham no interior. Por isso que nós estamos correndo contra o tempo. Nós precisamos correr contra o tempo. Nós precisamos, assim, no máximo, até terça-feira, estar com essa regulamentação publicada. Ontem eu trabalhei o dia inteiro em cima disso.
para que a gente possa agilizar, né? Eu estou trabalhando direto na liberação dos recursos para os hospitais, para a compra de respiradores, equipamentos de proteção individual, né? Custeio para os hospitais e garantia de renda para as pessoas. Toda a minha energia nesse período está voltada para ajudar a construir a solução disso, Juliana. E eu vou ficar constantemente, olha, meu celular fica 24 horas ligados por dia, o Mainardi sabe disso, o Lelinho sabe disso, e vocês podem me acionar, o pessoal da Santa Casa pode me acionar, a reitora Lia pode me acionar. Se Deus quiser, parte desse dinheiro da bancada gaúcha vai possibilitar que a gente possa comprar mais respiradores para aumentar o número de leitos de isolamento em Bagé, para que a gente possa se preparar, porque infelizmente o número de pessoas infectadas vai crescer rapidamente nos próximos dias, Juliana. Sim, esperamos que consigamos, né, em breve essas soluções, enfim, que se consiga reduzir esse número também, né, estagnar esse número, porque infelizmente é uma doença que se expande muito rápido, chega a muitas pessoas. Exatamente. Deputado, no horário, eu agradeço aqui a Eu estou à disposição, Juliana, olha, participação. estou à disposição de vocês 24 horas por dia para tudo que vocês precisarem, tá? Não pensem duas vezes, podem me ligar a hora que quiserem. Um abraço para ti. Obrigado. Bem, muito obrigada, um ótimo trabalho aí e continuemos todos, então, em resguardo, né, se cuidando aí dessa doença. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã Difusora. Muito obrigado, Juliana. Alô? Olha lá, gente. Falei aqui na rádio Difusora de Bagé, agora vamos rapidamente para a rádio de São Luís Gonzaga, Rádio Missioneira de São Luís Gonzaga. Bom dia. Bom dia. Alô? 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 Gente, olha só. A gente está... Vocês estão nos acompanhando aqui, gente, na série de entrevistas nas rádios que eu estou fazendo. Falei com Bagé, agora eu vou falar com São Luís Gonzaga. Me diga uma cidade. Bom dia. Alô? Rádio Missioneira. Sim. Deputado Paulo Pimenta. Como? Deputado Paulo Pimenta. A Ana está me aguardando. Eu vou ver o retorno, pode exportar. Ok. Alô? Estou te ouvindo bem, tá perfeito. Alô? Estou ouvindo bem. Tá ruim sua ligação? Eu estou ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Estou ouvindo bem, gente. Estou ouvindo bem.
projeto de estruturação para receber, então, a infraestrutura da UTI, que é tão necessário e solicitado no nosso município. Bom dia. Bom dia, Ana. Alô, Ana. Tá me ouvindo bem, Ana? Tá me ouvindo bem, Ana? Bom dia, vereadora Ana Barros, minha querida amiga. Bom dia, comunidade de São Luís Gonzaga, de toda a região. Olha, Ana, eu acho que de alguma maneira a gente recebeu, né, essa missão. Tu, particularmente, Ana, que coordenou esse trabalho, juntamente com o vereador Paulo César Pedroso, de Santo Antônio das Missões, com o vereador José Cunha, de São Nicolau, com o Eloy Adabossoroca, com o Rony Welter, né, lá de 7 de setembro. Essa turma toda, gente, teve um papel decisivo quando me procuraram, e a gente sem saber de nada disso que ia acontecer, e a Ana sempre teve uma atuação muito forte na área da saúde, o nosso amigo Jarcedis Terra também muito empenhado nessa luta, junto com o deputado Valdeci Oliveira, e nós destinamos R$1 milhão, e o grande sonho de São Luís Gonzaga, né, é ter, né, uma UTI que nesse momento poderia ter um papel fundamental para que a gente tivesse as condições de atravessar essa verdadeira tormenta que nós temos pela frente, né? Mas independente disso, Ana, a gente está trabalhando aqui muito, né? Nós essa semana destinamos aí 100 milhões de reais da bancada gaúcha para a compra de respiradores, para a compra de equipamentos de produção individual, para custeio dos hospitais. E eu estou aqui acompanhando muito preocupado, né? Infelizmente, nós estamos diante de uma doença que a gente não conhece, a humanidade não conhece ainda. Ela foi diagnosticado o primeiro caso dia 31 de dezembro, portanto não tem 90 dias ainda dessa doença no mundo. E ontem, né, nós alcançamos aí as 600 mil pessoas infectadas no planeta, né? O que é assustador. Para chegar a 100 mil pessoas, Ana, demorou 67 dias. Para chegar a 200 mil, demorou 11 dias. Para chegar a 300 mil, demorou 4 dias. Para chegar a 400 mil pessoas, demorou 48 horas. E agora, 24 horas. Eu estou ao vivo aqui no Facebook também, Ana. Aqui é a doutora Rosângela Dornelles. A Rosângela é de Charqueadas, é uma médica que tem um trabalho maravilhoso. Está todo mundo aqui muito ligado, muito preocupado. E eu estou acompanhando de maneira perplexa, né? E absolutamente indignado. Eu estou indignado com a irresponsabilidade das autoridades, especialmente do presidente da República, que na contramão de tudo aquilo que o mundo está fazendo, na contramão da orientação dos cientistas, dos médicos, da Organização Mundial da Saúde, todo mundo no mundo inteiro está dizendo que até agora a única maneira de tentar conter a velocidade da propagação dessa doença é o isolamento social. E você tem um imbecil irresponsável que, de maneira criminosa, incentiva a população a não cumprir essas recomendações, né? Tu sabe que o prefeito de Milão, no dia 27 de fevereiro, fez a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo. Lançou uma campanha chamada Milão Não Para, fizeram carreatas. O que aconteceu? Ontem o cara foi para a televisão chorando, pedir desculpa para a população. 5 mil pessoas mortas só na cidade de Milão. E eles todos reconhecem que o maior erro que cometeram na vida deles foi achar que era uma gripezinha, achar que era um resfriado e de maneira criminosa terem levado milhares de pessoas à morte, Ana. Então,
nós temos que orientar as pessoas que estão nos ouvindo. Não ouçam esses imbecis, não ouçam esses idiotas. Acreditem na Organização Mundial da Saúde, nos médicos, nos especialistas. Preservem a vida das pessoas que vocês amam, das pessoas que vocês querem bem. Não caiam nessa ladainha. Ontem eu vi muita gente de caminhonetão, com os vidros fechados, de máscara, buzinando, dizendo: venham trabalhar, venham trabalhar. Eu quero ver se eles tivessem que entrar num ônibus superlotado, num metrô superlotado, para ir trabalhar, se eles estariam fazendo a mesma coisa. Então, nós temos que esclarecer a população, garantir recursos para a saúde, mas também garantir recursos para a renda, para a sobrevivência das pessoas durante esse período, minha querida amiga Ana. Não teve um papel fundamental desse repasse para os trabalhadores que estão na informalidade, para os autônomos. Olha, Ana, eu quero só falar uma outra coisa antes de eu falar sobre essas políticas, né? Para as pessoas que ainda não entenderam a gravidade do que nós estamos vivendo, né? Ontem, Ana, foi o 31º dia da doença no Brasil. 31º, certo? Chegou a doença no Brasil. Ontem nós tínhamos 3.417 casos, né? Isso tudo é muito subnotificado, mas oficialmente, 3.417 casos. Na Itália, Ana, no 34º dia da doença, eles tinham 3.089 casos. Eu vou repetir. Nós, com 31 dias, 3.417. A Itália, com 34 dias, portanto, 3 a mais do que nós, tinha 3.089 casos. No dia 44 da doença na Itália, eles pularam de 3.000 para 21.000. Para 21.000 em 13 dias. No dia 53 da doença na Itália, né, já eram nada mais, nada menos do que 60.000 pessoas infectadas. Né? No dia 57, no dia 53 da doença, 63.000. No dia 57, que foi ontem, Ana, 86.000. 86.000 pessoas infectadas. Então, quem acha que essa doença é uma gripezinha, é um resfriado, ou é um imbecil, ou é um criminoso. Né? E quem reproduz isso e estimula as pessoas a não cumprir as regras da Organização Mundial da Saúde, vai ser cúmplice. Né? Porque, infelizmente, nós vamos ter muitas pessoas que vão morrer, mas nós podemos diminuir o número de pessoas. Né? As pessoas que dizem com toda naturalidade: pois é, que coisa triste, vai morrer algumas pessoas, né? Mas são pessoas de mais de 60 anos, são pessoas que já estavam doentes. Gente, e se for da nossa família? E se for alguém da tua relação pessoal? Ana, daqui a 15 dias, todos nós no Brasil conheceremos alguém que já vai estar doente. Em 15 dias, Ana. Todos nós, né? Então, gente, eu estou extremamente preocupado, né? Estou em contato direto com o deputado Valdeci, com o deputado Mainardi, a nossa região toda, que pega a região de Santa Maria, a fronteira oeste, a região das Missões. Nós somos todos muito próximos, né? Eu estou trabalhando de 12, 18 horas por dia para buscar recursos para os nossos hospitais, para compra de equipamento de proteção individual, para custeio dos hospitais e para garantia de renda. E o que nós aprovamos na Câmara é só o início do que precisa, é só o início. Porque nós aprovamos uma medida que é para os informais, né? Para as pessoas que estão no BPC, para as pessoas que estão no Bolsa Família,
para as pessoas que estão no CAD, no Cadastro Único do SUS, né? Nós temos microempreendedores individuais, nós temos os micro e pequenos empresários, nós temos uma enorme quantidade de pessoas que trabalham na informalidade, né? Trabalhadoras domésticas, diaristas, pessoas que trabalham em bares, restaurantes, garçons. Nós precisamos ter um suporte para micro e pequenos empresários que possam pagar a folha. Nós temos que ter os médios empresários que não podem destruir seus postos de trabalho. Então, são um conjunto de medidas que nós estamos trabalhando. Isso não é só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro agora. Não é possível que nós tenhamos todo um esforço que envolve governadores, prefeitos, deputados, senadores, médicos, especialistas, reitores, comunidade e um presidente da República que orienta a população a fazer tudo ao contrário daquilo que a gente está dizendo, que incentiva as pessoas a sair para a rua, que não ajuda a agilizar um programa de renda básica. Você atravessar uma tormenta já é difícil. Agora, você atravessar uma tormenta num barco sem ter ninguém no comando, você enfrentar uma turbulência de avião sem ter piloto, lamentavelmente as coisas se tornam muito mais difíceis, minha querida amiga Ana. Do mundo inteiro, Ana. Ana, veja bem, Ana. Médicos, especialistas, cientistas, pesquisadores, economistas do mundo inteiro, das mais diferentes correntes políticas e filosóficas, todo mundo. Nós estamos com... Ana, eu vou falar uma palavra que é forte. Nós estamos diante de uma peste. Uma peste que a humanidade não conhece. Ana, se tu entrar no G1, tu vai ver o depoimento do cônsul do Suriname, que morreu quarta-feira no Rio de Janeiro. O empresário, ele estava com febre alta, a esposa internou no hospital particular da Barra, no Rio de Janeiro, colocaram ele numa ala de isolamento de pacientes isolados com suspeita de coronavírus, e ele morreu na quarta-feira. E ele gravou um depoimento no celular, Ana, quando ele diz o seguinte: ele já estava lá 48 horas, não foi feito nenhum tipo de higiene, ele evacuava na cama, ele não tomou um copo d'água, as pessoas gritavam desesperadas pedindo ajuda e ninguém podia entrar na ala de isolamento porque não tinham equipamentos de proteção individual para que os trabalhadores e as trabalhadoras pudessem chegar no local onde ele estava. Né? Os relatos, ontem vi uma menina de 21 anos sem nenhum tipo de doença, sem nada. Ontem eu vi um nenê que morreu no Mato Grosso do Sul. 50% das pessoas infectadas no Rio de Janeiro têm entre 36 e 49 anos. Né? É uma lenda essa história de que só as pessoas idosas são contaminados. Evidente que a taxa de mortalidade é muito maior das pessoas que já têm algum outro tipo de doença, diabetes, hipertensão, né? Doenças cardíacas. Mas o Brasil, apesar de ter uma população um pouco mais jovem, tem um número de pessoas que moram em subhabitações. Agora eu estava falando com Bagé, Ana. Bagé faz 21 dias que está com racionamento de água. Bagé é a cidade do interior que tem o maior número de casos. Né? E nós do Rio Grande do Sul, Ana, somos a população mais idosa do Brasil, Rio Grande do Sul, e nós temos o inverno pela frente, que já é naturalmente um cenário de agravamento das doenças respiratórias. O que a gente pode fazer nesse momento, além de trabalhar como a gente está trabalhando, de buscar recursos?
as pessoas têm que ficar em casa. Não acreditem nesses irresponsáveis. Não caiam na ladainha desses criminosos. Daqui a 15 dias, eles vão ter vergonha de ter dito que essa doença era uma gripinha, era um resfriadinho. Escreve o que eu estou dizendo, Ana. Daqui a 15 dias, eles terão vergonha de dizer o que eles disseram sobre o que significa, de fato, essa doença. Alô? Bom, gente, estava falando aqui com o seu Luiz Gonzaga, falei com o Bagé, falei com vocês todos e todas. Daqui um pouquinho já tenho mais entrevistas. E vamos passar o dia trabalhando, trazendo informação, conversando com vocês. Me digam a cidade de onde vocês acompanham a nossa transmissão. Me digam como é que chegou a qualidade do áudio, como é que chegou a qualidade do som. Olha aqui, gente. Pra vocês verem como é que são as minhas anotações que eu trabalho. Olha minhas anotações. A maneira que eu me organizo, que eu faço meus cálculos, eu faço as minhas projeções. Cada um tem um método de trabalho, né, gente? Cada um tem um método de trabalho. O meu é trabalhar anotando tudo, pesquisando tudo, né? Mas foi muito bom, gente, poder bater esse papo com vocês aí de manhã, poder acompanhar aqui essas entrevistas. Já são 9 horas. E quem ainda não curtiu, não compartilhou, pode curtir, pode compartilhar. E eu vou ficar em contato com vocês aí direto. Tá bom, meu povo? Um abraço para vocês, tamo junto.